Que final foi esse? Meu Deus do céu! Todo mundo meio que já esperava que o Will fosse ter poderes, mas ainda assim, a forma como isso aconteceu na série me deixou muito hypado. Mas vem cá, você entendeu o motivo de Vecna ter medo de entrar naquela caverna onde a Max se escondeu? O Will, Mike e Eleven vão viver um triângulo amoroso? Qual será o papel da Kali no final? Aqui nesse vídeo nós vamos comentar e entender em detalhes o final desse primeiro volume da quinta temporada de Stranger Things. Fala galera, como é Matheus Mendes? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo pra gente falar de Stranger Things. Eu vou fazer uma super cobertura da quinta temporada aqui, esse é apenas o primeiro vídeo, então se você gosta dessa série, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço para você já se inscrever agora no canal se você ainda não está inscrito e ativa também o sino de notificação para saber toda vez que eu postar um vídeo novo. Me segue no Instagram, assim vocês acompanham o conteúdo que eu levo para lá e caso você treina, faz academia e quer comprar seus produtos e suplementos com desconto, usa o cupom Matheus no site da Growth, que você também ajuda na criação de conteúdo por aqui. Tá, mas e essa cena final do Will, hein? A mente coletiva sempre foi uma grande vantagem do mundo invertido. O fato de tudo pertencer a um mesmo organismo vivo sempre foi muito útil para Vecna. Aliás, foi por conta dessa conexão que na segunda temporada o Will foi usado como um espião. Mas agora isso vai se voltar contra Vecna e contra o mundo invertido, pois ao abraçar a sua realidade e ao entender a sua identidade, o Will foi capaz de usar os poderes de Vecna contra Vecna. E o Will utilizou os poderes de Vecna para matar os seus próprios soldados, os Demogorgons. Isso foi muito sensacional. Vimos que Vecna foi ativamente atrás do Will lá na primeira temporada. O Will foi a primeira criança a se unir a esse organismo vivo, né? A se unir a essa mente colmeia. E desde então, o Will tem esses pressentimentos, né? Nessa temporada, essa conexão ficou ainda mais forte e nós pudemos ver pela primeira vez o que Vecna enxerga quando os seus Demogorgons estão atacando. Ao longo dessa temporada, nós vimos o Will enxergar através da cabeça dessas criaturas, né? Inclusive, o Will enxergou também através da cabeça das vítimas de Vecna, como o Will fez com a Holly Wheeler lá no primeiro episódio. Então, assim, o que o Devorador de Mentes fez com o Will lá na segunda temporada, usando ele como espião, enxergando através dos olhos dele, o Will fez com Vecna aqui nessa quinta. O Will ativou a sua conexão com a mente colmeia para conseguir utilizar os poderes do Henry Creel e assim conseguir salvar seus amigos. Então sim, o Will tem poderes, mas o Will só terá poderes enquanto Vecna existir. É o poder de Vecna que o Will está usando. Inclusive, quando o Will mata os Demogorgons, o Will faz isso da mesma forma que Vecna mata suas vítimas, quebrando todos os seus ossos. Mas que essa cena foi sensacional, isso ela foi. Os olhos do Will todos brancos, né? E depois eles voltando ao normal foi absoluto cinema. Mas qual será o papel do Will agora que ele tem poderes? Essa pergunta ela foi respondida pra gente no primeiro episódio da quarta temporada de Stranger Things. Lá no primeiro episódio, a gente vê o final da campanha de Ed, né, na partida lá de D&D. Inclusive, a Erika tá substituindo o Lucas nesse jogo. No jogo, os meninos estão ali enfrentando uma batalha final contra Vecna. E nós sabemos que há diversos paralelos entre o que acontece no jogo de RPG que os meninos jogam, né, Dungeons and Dragons, e o que acontece na vida real em Hawkins. No jogo, o Dustin, duelando contra a Vecna, ele joga o dado e sai o número 11. Só que o número 11 não é capaz de derrotar Vecna. Ou seja, isso traduzindo para a linguagem da série, diz pra gente que a 11, a Eleven, sozinha, não vai conseguir. Aí Erika aparece, joga o dado, sai o número 20 e aí sim, Vecna é derrotada. Isso indica pra gente que a 11 vai precisar de ajuda de outros números na batalha final. A gente viu aqui nessa quinta temporada o retorno da Kali, a número 8. 11 mais 8, 19. Tá quase. Falta alguém aí, né? Falta o número 1 para chegarmos ao número 20 que Erika tirou no dado e conseguiu derrotar Vecna. O Will, ele virou o número 1 nessa equação. Ao acessar e usar os poderes do Henry Creel, o número 1, contra ele próprio, o Will assume o papel do Henry nessa partida. É como se, a partir de agora, o Will fosse o novo 1. 11 mais 8 mais o Will
é igual a 20. Os três juntos vão precisar se unir na batalha final contra Vecna, contra o Devorador de Mentes e contra o Mundo Invertido. Apenas a união dos três vai conseguir fazer essa história toda acabar bem. O Will e Eleven possuem exatamente os mesmos poderes, mas a Kali não. A Kali, ela tem o poder de criar ilusões super realistas e enganar as pessoas na própria mente delas. A união dessas habilidades será o que irá salvar Hawkins e o mundo inteiro da conquista de Vecna e do Devorador de Mentes. Mas você entendeu o motivo de Vecna ter tanto medo de entrar na caverna onde a Max estava escondida? Essa pergunta ela é respondida pra gente na peça Stranger Things The First Shadow. Só para contextualizar, em dezembro de 2023 foi lançado essa peça, né? The First Shadow, A Primeira Sombra, em Londres. Em abril desse ano, essa peça chegou na Broadway, em Nova York. A peça é canon para a série e na peça a gente acompanha a infância e a juventude de Henry Creel. A peça revela que em 1943, um aparelho experimental foi ativado em um dos navios da Marinha dos Estados Unidos. O objetivo dos militares era fazer esse navio ficar invisível aos alemães, mas alguma coisa deu errado, esse aparelho abriu uma brecha no espaço-tempo e esse navio viajou até a dimensão X, matando todos os seus tripulantes. E a dimensão X é essa dimensão onde a Eleven enviou o Henry Creel primeiramente, né, na cena que a gente viu lá na 4ª temporada. A dimensão X é esse universo novo que o Henry Creel chegou, dimensão essa que futuramente viria a ser o Mundo Invertido. E na peça é revelado que apenas uma pessoa sobreviveu até essa viagem à Dimensão X, o Capitão Brenner, que é o pai do Dr. Brenner. Anos depois, quando Henry Creel tinha 8 anos, ele entra numa caverna, preste atenção, ele entra numa caverna e desaparece por 12 horas. Fica altamente implícito que o Henry Creel teve contato com a Dimensão X durante esse período que ele ficou desaparecido, porque quando ele volta, o Henry Creel voltou mudado. Ele virou uma criança fria, ele começou a ter comportamentos estranhos. E ao longo da peça nós vemos o Henry Creel tentando resistir à influência dessa sombra, por isso que a peça se chama The First Shadow, a primeira sombra. E essa primeira sombra é o Devorador de Mentes. Só que no final da peça, o Henry Creel acaba não conseguindo resistir a essa influência maligna e sucumbe a ela. Essa cena do Henry com a Max aqui nessa 5ª temporada é para confirmar que os acontecimentos da série de fato são canon. O Henry Creel tem medo de entrar naquela caverna, naquela memória para ir atrás da Max, porque aquela é a memória mais traumática da sua infância, do dia que ele ficou 12 horas preso, desaparecido dentro dessa caverna e teve o contato com essa dimensão esquisita. Depois desse dia, Henry Creel nunca mais voltou a ser o mesmo e por isso que ele tem tanto medo de ir ali. E essa cena é muito importante, tá? Porque ela confirma pra gente que o Devorador de Mentes é o vilão final de Stranger Things. Vecna, Henry Creel, é apenas um peão manipulado por ele, assim como os Demogorgons. Inclusive, no desenho que o Will fez lá na parede, né, da visão que ele teve quando ele se conectou com a mente colmeia, ele fez o desenho do Devorador de Mentes. É o Devorador de Mentes que precisa das 12 crianças para dominar o mundo. Inclusive, é das informações dessa peça que começaram a surgir as teorias na internet que Vecna é pai do Will, porque sim, Henry Creel e Joyce se conheceram na escola. Na memória que a Max teve acesso, nós vimos a Joyce distribuindo panfletos da peça que o Henry ia participar. Então sim, eles se conheceram na escola e no final dessa 5ª temporada eles se reencontraram. É claro que a Joyce não o reconheceu, porque, né, olha a aparência que Henry Creel tá agora, ninguém o reconheceria, mas Vecna sabe muito bem quem ela é. Vi algumas pessoas comentando que a cena final é um indicativo de que o casal Will e Mike vai acontecer, mas galera, é exatamente o contrário. Robin, observando o Will, percebeu que ele é apaixonado pelo Mike. Tem até aquela cena, né, que o Will e o Mike estão conversando, o Will meio que dá um esbarrão no Mike, o Mike não retribui e vai embora. Robin olhou aquilo e ela percebeu. Robin viu no Will o que ela mesma passou quando ela se apaixonou pela cantora hétero da escola. Por isso que a Robin vai lá conversar e conta essa história pro Will. Ela conta que a menina, ela viu o Steve e acabou se apaixonando por Steve e que tudo bem, sabe? A Robin até comenta que ela colocou uma fita dela e ela assistindo ela criança na fita, ela viu quão destemida ela era quando ela era criança. Robin percebeu que ela só precisava parar de sentir medo de quem ela era de verdade e de achar que o amor de outras pessoas a validaria. Aconteceu exatamente a mesma coisa com Will. Quando Vecna estava prestes a matar os seus amigos e Will estava assistindo através da mente coletiva,
O Will lembrou da sua infância. É como se ele tivesse visto uma fita, igual aconteceu com a Robin. E naquele momento, vendo o pequeno Will e o pequeno Mike, o Will percebeu que o Mike, sim, sempre foi um bom amigo. E ele percebeu que o medo que ele tinha não era o medo de que o Mike não o gostasse de volta da mesma forma que ele gostava dele. O medo que o Will tinha era o medo dele ser quem ele realmente era. E ao ver o pequeno e destemido Will nas suas memórias, aconteceu com ele exatamente o que aconteceu com a Robin. Ele conseguiu se tornar essa pessoa destemida, ele conseguiu se tornar essa pessoa corajosa, ele conseguiu se conectar com a mente colmeia e utilizou o poder de Vecna contra Vecna para salvar os seus amigos. Essa cena foi muito importante para o Will destravar os seus poderes, mas foi mais importante ainda porque a partir desse momento é quando o Will vai começar a superar o Mike, assim como a Robin superou a cantora desafinada. Então não, esse triângulo amoroso não vai acontecer. O Will vai começar a superar o Mike a partir de agora. E eu espero que até o final da temporada ele encontre um rapaz legal, assim como a Robin também encontrou uma menina legal depois. Mas qual é o plano final de Vecna com essas 12 crianças? Ao sair do mundo invertido para conversar com Will, Vecna fala para ele que o Will que mostrou como crianças são frágeis, né? E como crianças são fáceis de serem controladas. Depois de ter aquela conversa ali com o Will, Vecna vai embora e não explica direito qual que é seu plano. Através da mente colmeia, o Will teve a visão desse organismo, né? Desse organismo vivo onde 12 crianças seriam conectadas para alimentar alguma coisa. Inclusive, a Holly já está lá e outras 3 crianças também. No final desse primeiro volume, Vecna conseguiu capturar as outras crianças que ele queria. Ou seja, Vecna vai ter as 12 crianças que ele precisava para alimentar aquele organismo vivo. E na série ainda não está claro que organismo vivo é esse, mas para mim tudo indica que tem algo a ver com o Devorador de Mentes. Se vocês analisarem bem o desenho da espiral que o Will fez ali naquela parede, vocês vão ver que a forma desse desenho se assemelha muito à forma do Devorador de Mentes. O Devorador de Mentes apareceu diversas vezes nessa temporada através de visões e flashbacks. E como eu já comentei aqui, eu acredito e tudo indica que o Devorador de Mentes ele é o vilão final da série. Então eu acredito que é o Devorador de Mentes através de Vecna que está raptando aí essas crianças para se alimentar de suas mentes mesmo. Parece que o Devorador de Mentes precisa se conectar e se alimentar dessas crianças para ter esse contato mais próximo com o mundo humano. Aí sim, ele vai conseguir sair, né, de uma vez por todas do mundo invertido e começar a sua conquista. Essa quinta temporada se passa 18 meses após o final da quarta. Então sim, a Max esteve presa na mente de Vecna durante 1 ano e meio. E durante 1 ano e meio também, Vecna esteve sumido, né? Se curando dos ferimentos que ele teve e reagrupando, preparando e refinando o seu plano. Por que demorou 1 ano e meio para ele começar a agir? Eu acho que é por conta do Devorador de Mentes. Eu acho que tem alguma conexão, alguma explicação, e o Devorador de Mentes estava refinando as últimas etapas do seu plano, que agora está finalmente em curso. Mas o que vocês acham? Vocês perceberam que o mundo invertido se tornou inofensivo? Tiveram algumas coisas que me incomodaram nesse primeiro volume da quinta temporada e essa foi uma delas. Na primeira temporada, todo mundo que atravessava o portal ali no laboratório de Hawkins para ter acesso ao mundo invertido morria. Nessa temporada, os militares conseguiram construir uma base inteira lá dentro e nada acontece com eles. Tipo, Hopper e a Eleven exploraram o mundo invertido por horas. A Nancy, o Steve, o Dustin e o Jonathan também de carro ali durante muito tempo e eles não encontraram nenhum bicho. Na temporada passada, foi só o Steve chegar ali no mundo invertido para os Demobats começarem a atacar ele. Onde que estão essas criaturas agora? Sabe, sei lá, parece que eles diminuíram o perigo que o mundo invertido exerce para focar todo o perigo da série na figura de Vecna, e isso eu não gostei muito. As cenas do Dustin e do Steve nessa temporada eu também achei extremamente chatas. Essas discussõezinhas que eles estão tendo desde a terceira temporada, meio que já não dá mais, sabe? Tem que encontrar uma outra dinâmica para fazer a interação desses dois personagens acontecerem. E o fato de nem a Karen e nem o Ted Wheeler terem morrido nessa temporada também me incomodou bastante. Porque se a série tá com tanto receio de matar personagens tão sem importâncias, eu sinto que não importa o que os meninos fizerem, nada de grave vai acontecer com eles. E não me entendam mal, eu quero que todos os meninos terminem a série vivos e felizes. Mas eu quero ter medo de que algo aconteça com eles no final. E esse medo eu não tô sentindo, porque simplesmente nada de grave acontece com ninguém nessa série. Eu acho que a única pessoa que deve morrer nessa temporada é a Kali, por conta do padrão da série, né? Um personagem chega, é esse personagem que vai morrer. Mas tirando esses pontos, eu gostei muito
desse primeiro volume da quinta temporada e tô hypado pra caramba pra assistir o volume 2. Mas é isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam desse primeiro volume da quinta temporada de Stranger Things, que eu vou ficar de olho no comentário de vocês. Deixa o like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba, e se inscreve no canal se você não tá inscrito. Clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado pra assistir os meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.